pessoal, é com imensa alegria que estou aqui para aprofundarmos sobre a consciência apostólica de Paulo na carta aos Gálatas, nesse nosso grupo de reflexão São Jerônimo, nesse mini curso que nós iniciamos. Gostaria de observar que utilizaremos os termos cristã e cristão por comodidade linguística, para não usar seguidores e seguidoras de Jesus Cristo por ser longo, e porque nós vamos mencionar várias vezes essa expressão, porém é um anacronismo empregá-lo nesse contexto. Bem, a epístola aos Gálatas é aquela que mais fala sobre a experiência pessoal de Paulo, e essa sua consciência do ser apóstolo tem aqui nessa carta a finalidade de resolver a crise que foi instaurada na comunidade da Galácia, provocada por pessoas que aderiram a Jesus Cristo, provavelmente da cultura judaica, e que afirmavam que a modalidade de admissão dos gentios nas comunidades cristãs não era somente pelo batismo, mas o assumir as práticas judaicas, como a circuncisão, a observância das normas e das leis fundamentais do judaísmo. Penso que é importante considerarmos que a dificuldade era compreender qual era a relação entre o judaísmo e esse novo movimento que surgia dos seguidores de Jesus Cristo. Se era de continuidade ou se era de ruptura, se havia alguma ligação entre eles ou não. Porém, a evangelização entre os gentios já tinha sido um tema discutido, analisado, e havia também esse acordo de que aqueles que evangelizavam entre os gentios não precisavam exigir dessas pessoas de outras culturas essa adesão ao judaísmo para depois serem consideradas cristãs ou cristãos mediante o batismo. Parece que essas pessoas que Paulo chama de adversários não ficaram satisfeitas com essas decisões tomadas na Assembleia de Jerusalém, e que é narrada em Gálatas 2, no versículo 1 até o versículo 10. Que conforme esse relato tinha como foco o problema sobre o conteúdo e a modalidade de admissão dos gentios no seguimento de Jesus, sendo isso resolvido, ou seja, Paulo e Pedro continuariam a sua missão sem nenhuma mudança, tendo como única exigência essa atenção especial aos pobres. Bem, essa exigência já nos indica que ter consciência apostólica é ter sempre como horizonte os prediletos de Jesus e também do seu reino. Bem, outro problema, que é o núcleo de nosso tema, é que essas pessoas afirmavam que Paulo não era apóstolo porque não pregava o evangelho, que eles consideravam então como verdadeiro evangelho, e também porque não conviveu, ou seja, Paulo não tinha convivido com Jesus como os outros discípulos. Por isso, Paulo, já no cabeçalho dessa carta, afirma ser apóstolo, não por intermédio de algum ser humano, ou seja, não é algo transmitido por alguém, nem aprendido de alguma tradição que lhe foi transmitida, não é um ensinamento que foi dado como os outros ensinamentos que circulavam no seu tempo, ou uma especulação teológica, mas ele recebeu de Jesus Cristo e de Deus Pai. E ele também vai refutar essa afirmação de que não era apóstolo, ao confirmar que não estava sozinho, pois todos os irmãos das outras comunidades estavam com ele. É interessante também contemplar essa plena certeza do seu ser apóstolo e o conteúdo da sua pregação. Ele tinha tanta consciência a ponto de considerar um anátema, ou seja, um excomungado, aquele que anunciasse um evangelho diferente, seja esse do seu grupo, ele mesmo e até mesmo os anjos. Sempre penso, onde já se viu alguém excomungar os anjos, não é mesmo? Mas nesses argumentos a gente percebe assim, que é transparecida a sua convicção de o que é comunicado, que é o verdadeiro evangelho, é realmente essa boa nova desejada por Deus e não tem origem em outras fontes que não seja essa divina. Porém, acredito que a parte que mais apresenta essa consciência apostólica de Paulo na carta aos Gálatas é justamente em Gálatas 1, do versículo 11 até o versículo 24. Bem, nesse texto, Paulo fala de sua vocação
para justificar a origem da mensagem anunciada por ele e escolhe então dados autobiográficos que são fundamentais para a defesa do seu evangelho. Por isso percebemos que quando Paulo narra sua experiência em Damasco, ou seja, a experiência com Jesus Cristo, geralmente é num contexto polêmico, ou seja, quando ele deve defender o seu ser apóstolo. No Novo Testamento, nós temos várias referências a esse evento, como as narrativas em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do versículo de 1 a 22, temos depois em Atos 22, dos versículos 1 a 11, também no capítulo 26, dos versículos de 12 a 18, e que talvez são as mais conhecidas por nós. Nós encontramos também em Efésios, no capítulo 3, de 1 a 12, nessa carta deuteropaulina, essa experiência de Paulo, e na Trito Paulinas nós encontramos em 1 Timóteo, versículo 1, no capítulo 1, versículo de 11b até o versículo 17. Bem, eu quero abrir um parênteses, porque muitas vezes nós entendemos esse momento como um momento de conversão, mas no sentido de uma mudança de religião. Ou seja, que Paulo era um judeu e agora se converteu ao cristianismo. Nós não podemos pensar assim, pois não existe, ou seja, não existia ainda o que nós chamamos de cristianismo. Também não podemos entender essa conversão como uma conversão moral, ou seja, que ele era muito ruim e depois do seu encontro com Jesus tornou-se uma pessoa boa. Paulo, quando ele vai contar essa experiência, ele caracteriza essa experiência com um verbo que nós podemos traduzir como revelar ou desvelar aquilo que ele não conseguia ainda enxergar ou ver. Então o apóstolo diz que essa revelação foi realizada por Deus Pai, foi ele que decidiu revelar que Jesus crucificado era o Messias esperado, era o Cristo e era o seu filho, ou seja, o Filho de Deus. Ele diz isso para confirmar que o seu evangelho não é de origem humana, mas sim um dom recebido por gratuidade de Deus. E ele ainda sustenta que também se trata de uma revelação efetuada pelo próprio Jesus Cristo, o que ele acaba então revelando a si mesmo para Paulo. Isso não contradiz o que ele mesmo fala ao alegar que essa revelação parte da benevolência de Deus Pai, que decide livremente revelar que Jesus é o seu Filho, mas ele confirma que é uma iniciativa divina e não humana. Então, após essa declaração, Paulo relata sua conduta no judaísmo. O judaísmo, nesse contexto, designa o modo oficial de conceber, de viver e agir dos judeus, no período chamado de Segundo Templo. E nesse período, o judaísmo era heterogêneo, ou seja, tinha várias concepções e completamente antagônicas. Então, havia aqueles que defendiam a acolhida das outras nações, partindo de determinadas perspectivas messiânicas e da missão de Israel de ser luz das nações, como nós vimos em Isaías, mas também havia o judaísmo de cunho mais conservador, com a finalidade de consolidar a identidade judaica e que sublinhava a observância da lei, de suas regras identitárias, como a circuncisão, as normas dietéticas, e toda a lei mosaica, multiplicando assim as exigências para adesão à religião judaica. Bem, o apóstolo diz que ele era um defensor extremamente fervoroso das tradições de seus pais, ou seja, ele era um conhecedor e também defensor da tradição escrita, mas também da tradição oral, ou seja, de toda a interpretação oficial realizada pelos sábios de Israel. E por causa desse zelo, ele perseguia a Igreja de Deus na tentativa de aniquilá-la. Para entender essa afirmação, é necessário termos presente que Paulo é apegado a essa tradição, a ponto de fazer parte do grupo dos fariseus, que tinha como prioridade estudar os textos sagrados, ensiná-los e ajudar as pessoas a trilhar o caminho prescrito pela lei dada a Moisés. Isso é importante dizer, pois infelizmente nós temos sempre a concepção de que o fariseu era um hipócrita, como se isso caracterizasse esse grupo religioso no judaísmo.
A pergunta que vocês poderiam fazer é, mas afinal de contas, existia fariseus hipócritas? Bem, digamos que sim, como existe cristão e cristãos hipócritas, mas isso não caracteriza esse grupo. E não podemos generalizar nessa atitude negativa que pertencia a todo esse grupo. Então nós temos que considerar também que essa decisão de perseguir as comunidades, ela realmente parte dessa mentalidade judaica de Paulo, de que Jesus, ele era um impostor, ele era um blasfemo, por afirmar que era filho de Deus e Messias. Então, deste modo, Paulo não poderia ficar indiferente, pois se sentia responsável pelos judeus que foram iludidos por esse falso Messias, a ponto de não perceber a impossibilidade de um Messias morrer na cruz, ou seja, o Messias maldito. Além disso, era um absurdo, na mentalidade de Saulo, antes desse encontro com Jesus, acreditar que um ser humano poderia ser o Filho de Deus. Então, assim, ele relata essa grande novidade, dessa revelação, que foi a de fazer realmente a experiência de que aquele Jesus que ele considerava como impostor, o Jesus humano da história, morto e ressuscitado, era o verdadeiro Messias e era o Filho de Deus. Então, afirmar que Jesus é o Messias e o Filho de Deus parece que não tem nenhuma novidade para nós, dado que nós já nascemos nessa realidade religiosa e professamos muitas vezes a nossa fé em Jesus humano e divino. Mas poucas vezes nós dedicamos tempo para refletir sobre o que isso significa e quais são as consequências de tal profissão de fé. E quais as consequências dessa profissão também na nossa vida. Mas no início da fé cristã era uma grande novidade, sobretudo para a tradição judaica daquela época, daquele tempo. Portanto, Paulo não é ruim, não é uma pessoa má, mas é um zeloso fariseu que pensava que Jesus era um impostor antes dessa experiência com Jesus. Então Paulo, ele também não podia juridicamente prender ou aplicar a punição nessas pessoas perseguidas. A gente sempre fala, ele era ruim porque ele fazia essa punição ou prendia. Mas ele podia levar essas pessoas até as autoridades judaicas legítimas que iriam exercer tal julgamento e essa punição. A punição corporal seria provavelmente a das 40 golpes de vara menos 1, conforme então Deuteronômio 25, de 1 a 3. Por que 40 menos 1? Bem, eles pensavam que a pessoa poderia suportar até 40 golpes sem morrer, mas para evitar o risco dessa pessoa não suportar e vir a falecer, eram dados somente 39 golpeadas. Bem, essa punição tinha um caráter disciplinar, que era de ajudar as pessoas a tomarem consciência de que trilhavam um caminho errado e que estavam sendo enganados por um falso Messias. Conhecendo essa dimensão de sua vida, podemos entender a grande novidade que foi a revelação gratuita de Deus, experimentada por Paulo, e ter presente que Paulo, ao narrar a sua vivência no judaísmo, não tem como objetivo criar uma oposição entre cristianismo e judaísmo, mas enfatizar a gratuidade da intervenção de Deus em sua história pessoal, garantindo, portanto, a origem divina do seu evangelho, ou seja, do evangelho que ele pregava. Bem, em Gálatas, no capítulo 1, versículo de 15 a 16, o apóstolo define sua experiência como uma revelação direta de Jesus Cristo por pura iniciativa de Deus Pai, e também caracteriza como sendo uma vocação, como uma missão específica de anunciar a boa nova do amor de Deus por meio do seu Filho para todos os povos. Então, a partir dessa experiência, Paulo vê claro que Deus deseja oferecer a todos a redenção mediante a fé em Cristo. Bem, essa revelação consiste numa experiência que Paulo diz que é uma experiência pessoal, claro, mas profunda, envolvente, transformadora com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aí é utilizada a palavra filho e não é escolhida por acaso, mas a filiação será um tema que vai perpassar toda a carta aos Gálatas. Então, essa experiência fundamenta a vocação, fundamenta a missão, que não consiste em anunciar o evangelho para o povo de Israel, ou para as pessoas da cultura judaica, mas para todos, para todas as nações.
No versículo 16 desse capítulo 1 de Gálatas, o apóstolo utiliza o verbo consultar, um termo técnico que expressa uma consulta ocular, no qual uma pessoa é esclarecida sobre determinada escolha que deve fazer. Assim, Paulo reforça que o conteúdo foi-lhe concedido por revelação e a missão lhe foi confiada pelo próprio Deus. Não houve nenhum esforço de sua parte, nenhuma iniciativa humana, é um dom de Deus, uma decisão divina e misericordiosa que o surpreende. Bem, para narrar sua experiência, Paulo une duas tradições proféticas. A vocação antes do nascimento de Jeremias, a gente encontra isso em Jeremias, no capítulo 1, versículo de 5 a 10, e a tradição de Isaías, com a unidade entre vocação, missão e a questão da revelação, que a gente pode encontrar em Isaías, no capítulo 6, versículo de 1 a 13, e também com a vocação do servo do Senhor, né, que nós encontramos nos cânticos presentes em Isaías. Porém, se diferencia de Jeremias de 1 a 5 ao usar a expressão separou-me desde o ventre e colocar-me à parte, não consagrar ou santificar. Apesar desses verbos conterem um significado aproximado, a expressão paulina enfatiza a ação de Deus que elege em vista de uma missão específica. Dessa forma, sublinha que a vocação não é fruto do seu mérito, mas está completamente ausente de qualquer intervenção humana, mas parte da plena iniciativa e da gratuidade de Deus. Ao mesmo tempo, marca a ruptura entre a concepção anterior de Jesus, né, como um falso Messias, e essa nova etapa da vida do apóstolo, ocorrida após a revelação do messianismo de Jesus e de sua filiação divina. Então percebe-se que nas cartas paulinas as pessoas são chamadas à fé. Paulo sempre diz isso. Portanto, unir a experiência de Jesus com a vocação, ela ganha um caráter profético, mas também cristológico e soteriológico. Bem, essa experiência de revelação também traz uma missão específica, anunciar essa boa nova entre as nações. Essa boa nova tem basicamente dois conteúdos fundamentais: proclamar o messianismo e a filiação divina de Jesus e também a redenção, que é oferecida gratuitamente para toda a humanidade mediante a fé em Cristo. Desse modo, Paulo não recebeu de Deus somente a mensagem fundamental a ser anunciada, mas a clareza sobre a quem deve ser dirigida essa mensagem, sejam os gentios. Então, verifica-se, portanto, que a revelação é triplamente divina, já que o autor é Deus, o destinatário é indicado por ele, e o seu conteúdo e afirmação, né, a afirmação, ou seja, o evangelho, é a experiência de que Jesus é o Filho de Deus. Então, ao prosseguir com a narrativa de Paulo, nesse capítulo 1, Paulo nos informa que permaneceu 3 anos na Arábia, né, no versículo 18 desse primeiro capítulo de Gálatas. Não sabemos nada sobre sua estadia nessa região, somente supõe-se que não era fácil os membros dessas comunidades acreditar nessa mudança repentina do fariseu Saulo. Esses anos talvez tenham sido marcados por muita crise, também frustração, também sofrimento, angústia, rejeição, uma frustração também como missionário e, quem sabe, até dúvidas relativas à revelação que ele teve. Afinal de contas, foi uma revelação ou não, né, passando por todo esse sofrimento. Então, ao evidenciar esses elementos, pretende-se dirimir a ilusão de que, após a revelação de Jesus, Paulo começou a evangelização e que houve um acolhimento imediato, todo mundo falou: olá, que bom, que legal que você está conosco. Não foi bem assim, né? Porque, por causa dessa dificuldade, né, em aceitar essa transformação de Paulo. Pelo contrário, a gente vai perceber que Paulo sofre muito e faz a experiência desse mistério pascal tão retratado, né, em suas cartas. Então foi um processo de amadurecimento na fé, de acolhida das consequências que essa experiência de Jesus Cristo, Filho de Deus, trouxe para a sua vida, e também toda a experiência, né, com essas comunidades, sobretudo a comunidade de Antioquia da Síria. Bem, a narrativa termina com o elenco de alguns acontecimentos após a revelação, com a visita que o apóstolo
fez a Jerusalém, ele se encontrou com Tiago, também se encontrou com Pedro, e Paulo nos conta que permaneceu 15 dias com Cefas, né? A intenção, provavelmente, desse encontro foi a de obter mais informações sobre Jesus Cristo. Bem, outro dado descrito nesse início da carta é referente à viagem do apóstolo para as regiões da Síria e da Cilícia, nos versículos 20 e 21, a fim de cumprir a missão de evangelizar, né? E na Síria, no século I, era a mais importante da cidade, mais que a Cilícia. É importante ressaltar que Antioquia da Síria foi o local, né, onde Paulo viveu e também aprendeu muita coisa, que foi levado então por Barnabé, e também Barnabé será uma pessoa importante para a sua missão, e sua convivência com esses membros dessa comunidade com certeza influenciou a teologia paulina, sobretudo com relação ao seu batismo. Então, Paulo afirma que não era conhecido pelas igrejas da Judéia, no versículo 22, e essas são definidas como aquelas que estão em Cristo. Essa concentração cristológica na eclesiologia será algo característico do pensamento paulino. E no final, nota-se que a experiência narrada coincide com o testemunho que dão as igrejas da Judéia. Ele desejava perseguir, destruir o que agora anuncia, ou seja, a fé. E termina esse relato com a doxologia das comunidades da Judéia, na qual os cristãos louvam a Deus por tudo que realizou na vida desse fariseu. Esse dado é importante, pois relaciona a revelação retratada pelo apóstolo, sua vocação específica de anunciar entre as nações e o louvor das comunidades da Judéia, fortemente marcadas pela cultura judaica. Paulo expressa uma mudança de mentalidade, de prioridade, de valores, e isso causa o estupor nas comunidades. Nesses versículos percebemos então a intervenção divina na vida de Paulo, que consiste numa revelação de Jesus Cristo como Filho de Deus, revelação feita para ser comunicada às nações. Essa experiência fez com que Paulo se tornasse um grande apóstolo. Bem, gente, diante da experiência de Paulo, né, e dessa sua consciência de ser apóstolo, nesse nosso mini curso sobre a carta aos Gálatas, nós podemos nos perguntar: como foi a minha experiência com Jesus Cristo? Ou seja, como foi a sua experiência com Jesus Cristo? E quais implicações essa experiência tem na sua vida, tem na minha vida? O que significa para nós afirmar que Jesus crucificado é esse Messias esperado? Ou seja, o que significa acreditar que Jesus é Messias e também, ao mesmo tempo, Filho de Deus? E você, né, tem consciência de ser apóstolo, de ser apóstola de Jesus Cristo? É isso que nós queremos deixar aí para vocês, né, nesse nosso encontro sobre essa consciência apostólica de Paulo. E no nosso terceiro encontro, no nosso próximo encontro, o Padre Boris abordará então o tema as contraposições, seja a lei e a fé, a carne e o espírito, a liberdade e a escravidão, na carta aos Gálatas. Então, esperamos aí que no dia 15 de setembro você continue aqui conosco nesse grupo de reflexão São Jerônimo. Um grande abraço.